profeta Isaías, falando sobre a salvação que Deus daria a Sião. E diz aqui o versículo de número 2: olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e o tornei muitos. Leio de novo o texto. Olhem para Abraão, diz o texto, seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e o tornei muitos. Ao ler esse texto bíblico, eu vou convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias nos livros de Gênesis, no capítulo 12, porque a Bíblia recomenda-nos hoje a palavra de Deus para que nós olhemos para Abraão. E para ministrar esse texto é necessário que todos tenhamos a Bíblia aberta em Gênesis, capítulo de número 12. Queridos, aqui Deus está trazendo uma palavra para Israel, para a sua nação. E quando Deus está trazendo esta palavra de bênção, de salvação, Deus traz para eles a ideia de uma comparação. Por isso Deus diz: olhem para Abraão. Deus estava querendo que a nação de Israel, por meio do profeta Isaías, que aquela nação, que aquele povo, olhassem para um homem, e eles pudessem comparar e ver como foi que Deus fez na vida daquele homem chamado Abraão. E Deus está dizendo exatamente isto: eu quero abençoar vocês, eu quero prosperar vocês, eu quero trabalhar na vida de vocês, mas para que vocês creiam, para que vocês desejem isto, e para que vocês estejam entusiasmados, eu quero pedir que vocês olhem para Abraão, que era um personagem muito conhecido nesta época, já nesta época muito conhecido e venerado por eles. Então Deus diz: olhem para Abraão, e vocês vão ver o que eu fiz na vida dele. O texto bíblico vem para mim e para você esta noite também dizer para nós que Deus quer nos abençoar, que Deus quer fazer algo diferente, que Deus quer trabalhar nas nossas vidas. E a recomendação de Deus é: olhem para Abraão. E eu preciso então levar os irmãos para o capítulo 12 de Gênesis, que começa aqui a história deste homem chamado Abraão. A história de Abraão começa exatamente no capítulo 12 de Gênesis. A Bíblia diz: olhem para Abraão. Existem alguns detalhes na vida deste homem que eu gostaria de repartir com os irmãos. A palavra de Deus hoje para a tua vida é uma palavra bem objetiva. É uma palavra que vai fazer com que você possa desejar esta noite, se ainda não desejou, mudar a tua história, mudar a tua vida, dar um novo curso na tua vida, um novo curso na tua história. Quando Abraão, este homem que a Bíblia diz: olhem para Abraão, quando este homem começou a ser destacado no capítulo 12 do livro de Gênesis, ele tinha 75 anos de vida. Viveu este homem 175 anos. Ele estava então aí, na sua meia-idade. Ele estava no meio da sua idade, 75 anos de idade. Ele era casado, ele tinha muitas propriedades,
e ele vivia no meio da sua parentela. O problema é que ele não possuía filhos. A sua esposa, Sara ou Sarai, era estéril, ela não podia produzir filhos. E segundo a Bíblia, e o que a Bíblia nos mostra, a idade de Abraão para a produção de filhos já era uma idade avançada. É interessante o que a Bíblia mostra, porque quando Sara recebe uma promessa de Deus, ela dá risada, ela diz: eu já não posso mais gerar filhos, já estou velha, e eu sou estéril, não posso produzir filhos. E quando deu Sara esta palavra, Abraão tinha cerca de 99 anos de idade, e ele já não podia mais gerar filhos. Agora no capítulo 12 do livro de Gênesis, Abraão tinha 75 anos quando saiu do meio da sua parentela. Vejam, queridos, quando Deus diz: olhem para Abraão, o que é que Deus está querendo que nós enxerguemos na vida deste homem? A primeira coisa que eu entendi, compreendi esta tarde estudando esse texto, é que quando Deus diz: olhem para Abraão, Deus está dizendo: descubra quem era este homem, onde ele estava e quais as condições que ele tinha quando tinha 75 anos de vida. Abraão, para quem não conhece a história dele, era um homem descendente de Ur dos Caldeus, uma terra idólatra. Ele era de uma família, segundo o texto bíblico, idólatra, uma família que adorava e que servia outros deuses. E ele morava no meio da sua parentela, ele morava entre a sua família. E a Bíblia diz que o seu pai, os seus familiares eram idólatras. Era uma região que não conhecia a Deus e não servia a Deus. Vejam, se Deus está dizendo para mim: olhem para Abraão, Deus está dizendo: vejam que este homem era um homem inalcançável. Vejam que este homem era um homem perdido, era um homem condenado a viver e morrer sem conhecer a Deus. Era um homem, a Bíblia diz: olhem para Abraão, era um homem sentenciado a viver, nasceu, cresceu e vivia no seio de uma família idólatra. Deus diz: olhem para Abraão, este é um homem inalcançável, condenado a viver e morrer sem conhecer a Deus, sem servir a Deus, sem entregar a sua vida a Deus. Deus está dizendo: olhem para Abraão, diz o texto, um homem inalcançável, um homem distante de Deus, um homem que não conhecia Deus, um homem que não tinha profeta para falar com ele, um homem que não tinha a Bíblia Sagrada para ele ler e conhecer a Deus, um homem cuja sua origem e a sua educação foi-lhe dada, tudo dizia que ele jamais conheceria a Deus e descobriria quem era o verdadeiro Deus. Mas o texto bíblico que diz: olhem para Abraão, aí Deus diz assim: eu o chamei, eu o chamei. O que é que Deus está dizendo para mim e para você hoje nesta reunião? Deus está dizendo: olhem para Abraão, um homem inalcançável, um homem condenado a viver sem conhecer a mim, um homem condenado para viver sem conhecer o meu amor, um homem condenado e sentenciado a viver sem entregar a sua vida para mim. Mas a Bíblia diz: olhem para Abraão, este homem, este pai Abraão, diz a Bíblia, Deus diz: eu o chamei. O que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo
que aquela pessoa que você deduz e diz: este é inalcançável, este meu familiar, este meu amigo, este meu irmão, este meu vizinho, esta pessoa é inalcançável, porque é uma pessoa idólatra, é uma pessoa de um coração ruim, é uma pessoa distante de Deus. A Bíblia diz: olhem para Abraão. Eu quero dizer a vocês esta noite, não sei para quem eu prego, eu quero dizer a você: o teu pai, a tua mãe, o teu filho, a tua filha, quem quer que seja, que você diz é inalcançável, ele não quer saber de Deus, ele zomba de Deus, ele vira as costas para Deus, ele ignora Deus, ele não quer saber da Bíblia, ele não quer saber das coisas de Deus, ele não quer saber quem é Deus, ele está inalcançável. As amizades dele, o meio em que ele vive, o lugar onde ele está, por onde ele anda, ninguém pode falar de Deus para ele. Deus está dizendo: minha irmã, meu irmão, meu senhor, minha senhora, meu pai, minha mãe, ele está dizendo assim: olhem para Abraão, ele também era inalcançável, ninguém podia chegar lá, mas eu o chamei. Deus está dizendo, sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo que não existe ninguém inalcançável, que o Espírito Santo vai lá, que o Espírito Santo chega lá, que o Espírito Santo é capaz de chegar e falar ao coração desta pessoa. Por isso, pai e mãe que está aqui esta noite, eu trago uma palavra de Deus para você, cujo filho não está aqui. Quando eu apresentei os jovens e os adolescentes, é possível que você doeu o seu coração, porque teu filho não ficou em pé, tua filha não ficou em pé, e você pode dizer: eu nem sei onde ele está, ele é inalcançável. Não é não, porque a Bíblia diz que Deus chamou Abraão, e Deus disse: sai do meio da tua terra e do meio da tua parentela. Deus vai chamar o teu também, Deus vai encontrar o teu Abraão, Deus vai encontrar o teu Abraão, Deus vai encontrar o teu Abraão. Quem crê nisto, dê um glória a Deus gostoso aí, por gentileza. As possibilidades de Abraão conhecer a Deus eram mínimas, mas Deus o chamou, Deus o achou, Deus o buscou. Ele vai achar o teu Abraão. Quantos aqui que se julgavam inalcançáveis? Quantos aqui? Hoje nós estamos ouvindo o testemunho do irmão Wellington. Eu não estava ali bem próximo da mesa que nós estamos almoçando, mas eu ouvi o testemunho, e o Wellington falando para o pastor Ruimar da sua esposa, que a mulher não era fácil, era uma mulher ruim, a mulher não queria saber de crente, a mulher não queria saber de igreja, e o Wellington se converteu, e a mulher não queria saber de igreja, e a mulher não queria saber de Deus, e a mulher não queria saber de Jesus. Aí eu não sei o que aconteceu, eu ouvi mais ou menos lá, que ela chamou para ir na igreja católica, o que é? Para ir na igreja católica, e de repente a mulher se converteu, está mais crente do que o marido, está servindo a Jesus. Sabe o que é isto? Não existe ninguém inalcançável. Jesus morreu por todos, Jesus morreu por todos, Jesus morreu por todos, Jesus morreu por todos. O teu filho ele vai chamar também, a tua filha ele vai chamar também, o teu pai ele vai chamar também, a tua esposa ele vai chamar também, a tua mãe ele vai chamar também, o teu marido ele vai chamar também. Glória a Deus, que Jesus Cristo morreu por todos. Ele vai encontrar o teu Abraão, não importa onde ele está. Aí você olha para mim e diz: pastor, é porque você não conhece o meu familiar, você não conhece meu pai, minha mãe, meu irmão, sei lá quem que é, o senhor não conhece. Ele é macumbeiro, ele já fez a cabeça na macumba, ele já raspou a cabeça, ele já fez voto na macumba, ele é endemoniado, ele é encapetado. Deixa eu lhe dizer uma coisa: pode estar todo o inferno na vida dele, pode ter legiões e legiões e legiões e legiões e legiões de demônios. Eu lhe garanto esta noite que Deus pode encontrá-lo, que Deus vai achá-lo, que Deus vai trazê-lo, que Deus vai encontrá-lo. Não existe ninguém inalcançável. O Espírito Santo vai lá, o Espírito Santo vai lá, o Espírito Santo vai lá, o Espírito Santo vai lá. O Sidney conheceu um homem que foi meu patrão, chamado Chicão. Este homem era um homem abusado, era um potiguar
abusado, mulherengo, tranqueira, era um homem ruim. O irmão Sidney o conheceu muito bem. E aquele Chicão, eu trabalhava com ele na sua alfaiataria. Ele sabia que eu era crente, ele zombava de mim. Quantas vezes ele trouxe cerveja para eu tomar, que naquela época os crentes não tomavam. Aí trazia cerveja para mim e passava no meu nariz e dizia: você vai tomar, você vai tomar, você vai tomar. Eu dizia: Chicão, eu sou crente, Chicão, eu sou crente, Chicão. E o Chicão zombava de mim. O Chicão levava mulheres na alfaiataria, aquelas mulheres de rua, aquelas mulheres prostitutas, e ele levava na alfaiataria e ficava mandando elas me provocarem. Mas eu era crente, eu era servo de Deus, e eu ficava: Chicão, para com isso, Chicão, para com isso, Chicão, eu sou crente. Era um homem abusado, era um homem tranqueira, era um homem difícil. Aquele homem, jamais alguém poderia imaginar que aquele homem iria se converter. Sabe o que aconteceu? Ele comprou uma Kombi, ele comprou um veículo chamado Kombi, e ele, para completar a sua renda, ele fazia carretos com aquela Kombi. E a nossa loja, a loja dele que eu trabalhava, ficava muito próxima do templo da Assembleia de Deus em São José dos Campos. E o Chicão então começou a fazer frete, só que ele não deu certo, irmão. O diabo faz de tudo para não deixar, mas o Espírito Santo faz de tudo para trazer a pessoa a Jesus. Sabe para quem que ele começou a fazer frete? Ele começou a fazer frete para as irmãs do círculo de oração. Aí não dá, aí não dá. E o Chicão começou a fazer frete para as irmãs do círculo de oração. Sabe o que ele fazia? Ele pegava as irmãs da igreja Assembleia de Deus, da sede, e levava para uma congregação. As irmãs iam para a congregação para cantar, e o Chicão ficava dentro da Kombi cochilando, dormindo, esperando as irmãs saírem do culto para ele trazer as irmãs. Num belo dia, o Chicão estacionou a Kombi, as irmãs já entraram na Kombi glorificando a Deus e cantando o percurso todo. Não brinca com mulher de círculo de oração, não brinca com essas mulheres que oram, não brinque com elas não. Elas já entraram na Kombi cantando, umas falavam línguas estranhas, outras davam glória a Deus e outras cantavam. O Chicão deixou as irmãs da congregação lá da Granja, Sidney, lá do Jardim Granja, lá em São José dos Campos, e o Chicão estacionou a Kombi. Só naquele dia, irmão, o diabo não contava com aquilo. O Chicão colocou a Kombi muito próxima do culto da congregação, e ele estava lá dentro da Kombi, e as irmãs começaram a cantar, e Deus começou a falar dentro da congregação. De repente o Chicão se pegou chorando, e ele estava chorando. Disse: que é isso? Eu estou chorando, eu sou macho, eu sou homem, eu não choro. E começou a enxugar a lágrima, e começou a enxugar a lágrima, e de repente o Chicão começou a chorar. Pensa num potiguar, daquele bicho macho mesmo, chorando, e de repente começou a chorar, de repente ele perdeu o controle, abriu a porta da Kombi, chegou na porta da congregação, entrou na congregação chorando, procurou as irmãs que ele conhecia, e dizia: o que é que está acontecendo comigo, que eu não paro de chorar? Sabe o que aconteceu? Aquele dia o Chicão aceitou a Jesus como Salvador. Eu nunca vi, e eu acho que o Sidney sabe disso, eu nunca vi um crente mais chorão do que o Chicão, que já está com o Senhor Jesus. O Chicão se converteu, o Chicão ganhou os filhos, o Chicão ganhou a mulher dele, irmão. A mulher era mais ruim do que ele, porque sempre é assim, quando o homem é ruim, a mulher é mais ruim ainda. Aí a mulher era ruim demais, e a mulher era ruim demais. A irmã, eu nem lembro o nome dela, sei lá o nome dela, meu Deus do céu, a mulher era ruim demais, irmão, era ruim demais. E o Chicão se converteu, e aquela mulher ficou atesanando a vida dele, e ficou infernizando a vida dele. E um dia eu fui lá e falei para ela, acho que era Timira, alguma coisa. Eu falei para ela: irmã, minha senhora, pelo amor de Deus, eu era muito amigo dela. Ela disse: eu não quero saber de crente, Ronaldo, eu não quero saber de crente. Eu disse: mas Deus transformou a vida do Chicão, hoje ele não tem outras mulheres, só tem a senhora. Mas eu não quero saber negócio de Deus, eu não quero saber de crente. Sabe o que aconteceu? O
Chicão ganhou a mulher dele para Jesus. Os dois morreram aos pés do Senhor Jesus, servindo ao Senhor Jesus. Não existe ninguém inalcançável. Deus vai alcançar, Deus vai pegar, Deus vai pegar, Deus vai pegar, Deus vai pegar, Deus vai pegar. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Deus vai salvar, Deus vai salvar. Quem tem alguém aqui que quer que Deus pegue? Vamos estar de pé. Quem tem aqui alguém que quer que Deus pegue? Erga sua mão agora. Erga sua mão agora, porque vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Olhe para mim aqui. Abaixa a mão um pouquinho só, abaixa a mão um pouquinho só. Eu estava pregando na Igreja Assembleia de Deus em Limeira, São Paulo. Eu estava pregando num congresso de mulheres. E no sábado à noite, no final da mensagem, eu pedi que os irmãos ficassem em pé. E eu preguei uma mensagem parecida com esta, de que Deus iria buscar os maridos. Estava cheio o templo de mulheres, e que Deus iria buscar os maridos dessas mulheres, onde eles estivessem. E eu disse às mulheres que creem, levante as mãos e vem para frente. E nós oramos naquela noite de sábado. Sabe o que aconteceu? Na noite de domingo, a irmã trouxe o marido para dar o testemunho, e ele veio dar o testemunho, e ele disse que naquela noite de sábado, naquele horário que na igreja orou, que a igreja estava orando, ele estava num bar, e quando ele estava no bar, que ele pediu mais um copo de cachaça. Ele era um homem ébrio, controlado pelo álcool, e quando ele pediu mais um copo de cachaça, quando ele deu um gole, ele fez vômito, e ele se assustou. A igreja estava orando lá no centro, e ele estava lá no bairro, dentro de um bar. Aí ele bebeu novamente, deu vômito. Ele correu para o banheiro, ele voltou, tentou beber novamente, não conseguiu. E quando ele colocava a pinga na boca, ele fazia vômito. Ele colocava e fazia vômito, corria. Ele disse: o que está acontecendo? Falou para o dono do bar: que pinga é esta? Tem alguma coisa errada? Troca a pinga aqui, por favor. E trocaram a pinga. E quando ele colocava na boca, ele fazia vômito. Ele fazia vômito. Ele fazia vômito. Sabe o que ele fez? Saiu correndo e foi para casa e disse: isto é coisa da minha mulher. Ela deve ter feito alguma coisa lá na igreja. Sabe o que aconteceu? Quando a irmã chegou em casa, que entrou no quarto, o marido estava de joelhos, chorando e orando. E ela correu para lá. E ele disse: mulher, o que você fez comigo? Eu não consigo mais beber cachaça. Quando eu ponho na boca eu vomito. O que é isso? Ela disse: que horas foi que aconteceu isto? Ele disse a hora. Ela disse: neste horário o pastor Ronaldo estava orando comigo lá na igreja e pedindo que Deus te alcançasse. Sabe o que aconteceu? Ele trouxe ele no domingo e ele deu testemunho no culto na cidade de Limeira, São Paulo, na Assembleia de Deus, e dizendo: eu agora quero servir a Deus. Deus vai pegar, 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 Deus vai pegar. É o pai, é a mãe, é o filho, é a filha, é a esposa, é o esposo. Eu não sei quem é. Você tem alguém hoje que você quer que Deus alcance? Você crê que Deus vai alcançar? Não existe ninguém inalcançável. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Deus vai alcançar. Este é o trabalho da igreja. Nós estamos aqui hoje, meus irmãos, e nós não viemos aqui para fazer números, para estar aqui como espectadores. Não. Este templo está saturado da glória de Deus. Este templo está saturado da glória de Deus. Este é o trabalho da igreja. Este é o trabalho da igreja. Deus foi lá em Ur dos Caldeus, no meio dos idólatras, no meio daqueles deuses. Ele foi lá e arrancou Abraão e disse: sai, eu te chamei, Abraão. Deus vai lá onde está alguém teu e vai arrancá-lo de lá. Eu creio. Deus vai. Quantos creem nisto? Talvez você não saiba,
Mas deixa eu lhe dizer, talvez você não saiba, mas nós temos pais aqui dentro deste templo que estão chorando, porque sabem onde estão seus filhos agora. Existem pais que estão chorando. Se você é incrédulo, se você é incrédula, se você está espiando apenas e não é capaz de crer, eu repreendo esta incredulidade do teu coração e da tua vida, em nome de Jesus, porque nós estamos aqui para juntar as nossas forças, nós estamos aqui para nos unir neste culto de adoração a Deus. Você que me assiste pela televisão, você que me assiste pela internet, Deus vai lá onde você estiver, pode estar no Japão, Deus vai lá, não existe ninguém inalcançável. Ora mandara cara manda xandara